Em meio à posse de Nicolás Maduro na Venezuela, as fronteiras do país devem permanecer fechadas pelo menos até segunda-feira. E o nosso entrevistado agora é o senador Irã Gonçalves, do Progressistas de Roraima. Tudo bem, senador? Como sempre, obrigado pela atenção, por atender a Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Bem-vindo. Prazer estar aqui com você para falar dessa questão que já se tem por quase 9 anos no nosso estado de Roraima. Bom, o senhor é do estado, obviamente, conhece muito a fronteira com a Venezuela e eu pergunto para o senhor está, obviamente, como um parlamentar, tomando algumas providências para saber se é possível reabrir a fronteira com o Brasil. Quais são os prejuízos com o fechamento dessa fronteira e se o senhor acredita que o parlamento possa ter essa efetividade em meio a tanta discussão que nós tivemos já em relação à posse do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro? Thiago, a partir de meio-dia de ontem, a fronteira foi fechada do lado venezuelano sem nenhum aviso prévio. E muitos caminhoneiros que fazem todo o abastecimento de grande parte da Venezuela, você sabe que a Venezuela vive uma crise sem precedentes e não produz absolutamente nada. E muitos caminhoneiros estavam dentro do país e não podem voltar para o Brasil. Esses caminhoneiros sofrem muito, Thiago, porque eles levam tudo, desde óleo de cozinha, arroz, feijão, farinha, trigo, enfim, até papel higiênico a Venezuela não produz. Então, esses caminhoneiros entram na Venezuela numa situação de muita vulnerabilidade, porque as estradas, você sabe, a Venezuela já não produz quase gasolina, nem diesel. Então, esses caminhoneiros, eles têm dificuldade de comprar combustível, eles dirigem em estradas completamente desertas, mal sinalizadas e mal mantidas, tem risco de serem assaltados, porque você sabe, apesar de grande parte da população faminta desse país, que é governado por esse tirano, já ter saído da Venezuela, já temos aí cerca de 6 milhões de pessoas que vagam pelo mundo em situação de vulnerabilidade, mas muitas pessoas ainda estão lá com muita necessidade, com muita fome. E a fome é péssima conselheira. Muitos caminhoneiros são assaltados, muitos caminhoneiros são achacados pela Guarda Nacional nas suas alcabalas, que são os postos de fiscalização ao longo das rodovias. Eles muitas vezes têm que pagar propina para esses policiais para passarem com suas mercadorias. E quando vão comprar gasolina, pasme, 1 litro de diesel lá na Venezuela custa 50 centavos de dólar. Não se fala mais em Bolívar lá, que a Bolívar é uma moeda que não vale para absolutamente nada. Então, esses caminhoneiros são obrigados a pagar 5, 6 dólares por um litro de diesel. De forma que é uma situação muito difícil que essas pessoas vivem e que elas já vivem nessa situação há muito tempo. Nós começamos a ter esse êxodo humano na Venezuela a partir do final de 2016. Veja só, então, além da nossa preocupação com os nossos nacionais, a nossa preocupação também é que são pessoas que dependem de todos esses víveres que são levados para a Venezuela e que as pessoas terminam não tendo condição de ter acesso porque a fronteira foi fechada sem nenhum aviso. E, aliás, isso é uma coisa que é muito comum. Se fecha e abre a fronteira sem nenhum aviso prévio, sem nenhum respeito às relações internacionais. Pois é, e a informação, e nós já destacamos aqui, é que o fechamento vai até segunda-feira. Pessoalmente, o senhor acredita nisso? É possível fazer um monitoramento naquela área para saber efetivamente se as fronteiras, não só aqui a fronteira com o Brasil, mas outras fronteiras da Venezuela com outros países, as fronteiras estão fechadas, não é, senador? Imediatamente após tomar conhecimento do fechamento da fronteira, através de associação de representantes de caminhoneiros que trafegam na Venezuela, eu tomei a iniciativa de solicitar uma gestão junto à nossa chancelaria para que se faça gestão para que se abra o mais imediatamente possível, mas não recebi nenhuma resposta oficial até agora e o que eu sei me é passado pelos caminhoneiros que inclusive estão do outro lado da fronteira que me informaram que há uma voz corrente em Santa Helena do Airém, lá do lado venezuelano, de que a fronteira pode abrir na segunda-feira. Isso é uma informação extraoficial. Nós esperamos que seja verdade, até porque o sofrimento daquelas pessoas, Thiago, elas são já de muito tempo. É bom que isso aconteça,
para que a gente possa mostrar para o Brasil e para o mundo essa crise humanitária que nós vivemos no estado de Roraima já há quase 10 anos. Nós temos pessoas vagando pelas ruas do estado de Roraima, tanto na capital como em todos os municípios, morando embaixo de árvores, morando embaixo de marquises, morando em rodoviárias, passando fome na rua. E isso é fruto desse governo absolutamente genocida que se instalou naquele nosso país vizinho. Senador, vou chamar o nosso comentarista, professor doutor Acácio Miranda, faz a próxima pergunta para o senador Irã Gonçalves. Professor. Senador, prazer revê-lo. Nós conversamos aqui há alguns meses atrás e eu vou repetir a mesma pergunta porque a situação na Venezuela mudou um pouco. O senhor bem disse, existem milhares de venezuelanos vagando pelas ruas de Boa Vista, isso de alguma forma tem inclusive prejudicado a prestação de serviços públicos, porque o sistema acaba sendo inflacionado, infelizmente, para que essas pessoas sejam acolhidas. E o senhor e todos os outros de Roraima vivem diariamente com os venezuelanos. O sentimento deles em relação ao final do governo Nicolás Maduro, ele é de esperança ou com essa posse, com esse ato, sei lá do que a gente pode chamar isso, que aconteceu essa semana, eles acabam perdendo esse sentimento? Há um otimismo ou o pessimismo permanece em relação a uma queda de Nicolás Maduro? Sou Acácio, prazer falar com você de novo. Aproveito para desejar um feliz ano novo para todos aí. E, infelizmente, logo depois da eleição do Nicolás Maduro, o que nós vimos? E, aliás, isso foi fruto de muitas matérias nacionais. Nós vimos um aumento da entrada de venezuelanos no nosso país. E, para dar um exemplo para vocês, nós que vivemos lá, nós temos lá uma operação acolhida que acolhe venezuelanos que vêm em situação de vulnerabilidade para cá. Só que essa operação ela só tem condição de receber 300, 350 pessoas dia. E a fronteira lá é uma fronteira seca, uma fronteira muito permeável, muito fácil de se atravessar. Então, grande parte dos venezuelanos que vêm para o Brasil, eles não entram pela operação acolhida e vêm para Boa Vista sem nenhum tipo de referência. Às vezes ficam na casa de parentes, às vezes eles vêm para ficar vagando pelas ruas, pedindo a ajuda das pessoas, e isso realmente tem sobrecarregado muito, não só Boa Vista, como você falou, mas como todo o estado que eu falei. Para se ter uma ideia aqui, você sabe, eu sou médico e nós atendemos muita gente, operamos muita gente na nossa clínica e, em média, quando fazemos cirurgias, eu sou oftalmologista, quando fazemos 30, 40 cirurgias de catarata num dia, quase a metade dessas pessoas são venezuelanas. Isso também acontece na nossa maternidade. A maioria das crianças que nascem na nossa universidade estadual, que é a nossa referência materno-infantil, são venezuelanos. As crianças nas escolas, quer dizer, as crianças nas escolas ocupam vagas de brasileiros, você sabe que não se pode priorizar ninguém, e aí o que acontece? É uma sensação, isso gera uma sensação de certo xenofobismo de parte da população, e com razão, porque às vezes as pessoas não sabem que essas pessoas que vêm para o nosso país nessa situação tão difícil, elas também têm direito de acesso à saúde, à educação, à segurança. E também, outro dado importante que se tem que colocar aqui, nós já temos na nossa penitenciária de Boa Vista mais de 500 presos venezuelanos que sobrecarregam o nosso sistema prisional. Agora mesmo, nós estamos solicitando do Ministério da Justiça a construção de um presídio federal no nosso estado para tentar resolver essa questão que daqui a pouco vai explodir dentro do nosso sistema prisional do estado. Quer dizer, a nossa situação é uma situação muito difícil, a gente chama a atenção das autoridades nacionais e eu, graças a Deus, estou vendo que parece que o governo começou a acreditar que realmente aquilo ali é uma ditadura, que aquilo ali foi uma eleição fraudulenta, que o presidente não ganhou a eleição. E eu, felizmente, aquela pompa e circunstância com que o Maduro foi recebido aqui quando visitou o Brasil, acho que já tem gente que já se arrependeu de fazer aquele teatro, porque aquilo ali é uma ditadura sanguinária e que eu espero que nós possamos resolver isso o mais rápido possível para o bem dos venezuelanos.
Ô, senador, o Congresso brasileiro está em recesso, mas quando tivemos a volta do trabalho, agora no começo de fevereiro, o senhor acha que o parlamento brasileiro precisa se posicionar, continuar se posicionando em relação à Venezuela, talvez por meio da Comissão de Relações Exteriores? Qual que é o posicionamento do senhor? De que forma o parlamento deve se colocar nesse momento? Porque a reação é muito grande, não só desde ontem, quando houve a posse, mas muito antes, desde a vitória, entre aspas, no ano passado. Sem dúvida, sem dúvida. Nós precisamos pressionar cada vez mais, claro. Nós temos um princípio de não interferência, mas nós precisamos, de alguma maneira, tentar fazer com que se restabeleça um Estado democrático de direito pleno na Venezuela, porque a coisa se degradou tanto que, como a nossa lei de imigração é uma lei muito permissível, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando um venezuelano chega no Brasil, os presídios foram desativados lá, porque não se tem dinheiro para comprar comida. Para quem não é delinquente, os delinquentes que ficam nos presídios também, eles não têm, o governo não tem como alimentar esses delinquentes, esses condenados. E essas pessoas terminam saindo dos presídios, são desativados muitos presídios, e eles entram no nosso país. Quando eles chegam na Operação Acolhida, se pergunta assim: como é o seu nome? O meu nome é Acácio. Quantos anos você tem? 40 e poucos anos. Como é o nome da sua mãe? Fulano. Quer dizer, ali, o registro no Brasil ele é autodeclaratório, de forma que entram aqui pessoas que nós não sabemos a mínima informação a respeito da sua vida pregressa. Olhe só que perigo para o nosso país. Nós temos lá em Roraima, nós temos essas facções que já ocuparam o país todo, e muitas dessas pessoas se tornam faccionadas e vão praticar delitos em Roraima, no Amazonas e no Brasil. Nós temos no Brasil todo. Então, isso gera uma insegurança para nós muito grande. Nós precisamos, aliás, é muito importante que nós possamos, através de meios de comunicação como vocês, que tem uma abrangência nacional e internacional, que nós possamos estar chamando a atenção todos os dias para essa questão muito grave e que aflige a todos. Não é um problema de Roraima, isso é um problema do Brasil, um problema do mundo, porque essa moda, esse modelo que se instalou na Venezuela, de um narco-governo que é envolvido com exploração de minérios de maneira irregular, exploração de riquezas do país, de contrabando, de drogas, tudo que é ruim, o governo venezuelano está envolvido, junto, infelizmente, com suas forças armadas. Professor Acácio, temos mais um minutinho, quer fazer mais uma pergunta, por favor? Senador, um último ponto, uma pergunta orçamentário-financeira. Você disse que todo o sistema público de Boa Vista, principalmente, ele está sendo inflacionado por conta desses venezuelanos que estão sendo repetidos. Eu li recentemente que foi necessário dobrar o número de unidades básicas de saúde. E isso, obviamente, onera o orçamento da prefeitura e do governo do estado. O governo federal, de alguma forma, tem ajudado financeiramente o governo federal e a prefeitura de Boa Vista, por exemplo, para que esse prejuízo não afete tanto o dia a dia na prestação dos serviços que também são necessários? De maneira nenhuma. Inclusive, o governo do estado de Roraima entrou com uma ação para compensar esses gastos que são efetuados em relação à atenção aos venezuelanos. Nós já temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal para compensar esses gastos até 2019. Veja bem, até 2019, que seriam cerca de 550 milhões, a metade a União se responsabilizaria e a outra metade a União repassaria para o estado de Roraima. Até hoje, nós não conseguimos essa compensação, não conseguimos sensibilizar o governo para que o governo nos pague o que é a metade do que nós gastamos, e foi até 2019. 2019 para cá já são 6 anos praticamente e que nós continuamos gastando. As prefeituras, não é só de Boa Vista, porque, como eu falei, nós temos venezuelanos em todos os municípios de Roraima. Vejam bem, todo o setor de serviço, se você vai num posto de gasolina,
os frentistas são venezuelanos. Se você vai nos atacadões, nos supermercados, os caixas são venezuelanos. As empregadas domésticas são venezuelanas. Na construção civil, todo mundo que trabalha na construção civil é venezuelano. Quer dizer, o setor de serviço que mais emprega venezuelano, porque o venezuelano ele se submete a um salário menor. Obviamente que quem vai contratar, contrata regularmente, mas contrata por um salário menor, o que gera essa insatisfação e gera sofrimento dos nossos nacionais. Então, veja bem, isso é um problema seríssimo. Eu acho que nós estamos começando a encarar isso depois de tanto tempo, porque desde 2016, eu volto a dizer que quando entre o Natal e o Ano Novo, àquela época o ministro da Saúde era o ministro Ricardo Barros, e eu chamei o ministro para mostrar para ele, lá em Pacaraima, aquilo que já começava a acontecer. Uma invasão que eu nunca tinha visto de tanto venezuelano. E ele se assustou. E a partir dali, nós estamos sofrendo com toda essa questão. E outra coisa, veja bem como são... O nosso governo, o governo geral, você sabe que o nosso governador sofreu uma cassação aí do mandato, porque se alega que ele dá muita cesta básica para as pessoas. Ele tem um programa que ele faz uma distribuição de cerca de 60 mil cestas básicas por dia. Ora, se ele não desse cesta básica, ele seria um genocida. Criaria um problema social muito grande, porque as pessoas com fome vão praticar delitos, pequenos delitos, para se alimentar. Então, quando ele distribui cesta básica, faz um programa social para mitigar o sofrimento dessas pessoas, dizem que ele está com abuso de poder econômico. Quer dizer, a situação é uma situação muito, muito delicada e que nós precisamos discuti-la com muita responsabilidade, com muita seriedade, porque eu volto a dizer, eu acho que a Venezuela, com essa reeleição desse sanguinário, ela só tende a fazer com que mais pessoas pobres, que não têm absolutamente o que comer, entrem no nosso país e se espalhem pela América do Sul, porque os mais ricos, professor, o senhor sabe, os mais ricos foram para os Estados Unidos, porque Caracas fica a 2 horas e 45 minutos de Miami. Agora, os mais pobres ficaram em Roraima, vieram para o Brasil, ou foram para os países da América Latina, até pela facilidade da língua. E outra coisa, eu queria chamar a atenção para uma coisa interessante. Há cerca de 2 meses, a 3 meses atrás, eu fiz uma denúncia de que havia um aumento de gastos com BPC, com benefício de prestação continuada, em Roraima. Olha só, a maioria das pessoas que recebem BPC no país está em São Paulo, estrangeiras. Segundo lugar, Boa Vista, Roraima. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. E aí nós descobrimos, eu fiz uma denúncia à Polícia Federal, houve uma operação, nós descobrimos que os venezuelanos trazem seus idosos aqui, registram no INSS, pegam sua carteirinha do BPC, os venezuelanos voltam para o seu país, os idosos, e aqueles que ficam aqui ficam recebendo todo mês um benefício de prestação continuada que poderia estar sendo utilizado para benefício de pessoas em situação de deficiência, de alguma deficiência, ou pessoas que têm mais de 60 anos, como preconiza a lei no nosso país. Quer dizer, nós somos contra que se pague BPC para quem mora aqui. Agora, vir aqui, tirar uma carteirinha, levar as pessoas para o outro lado da fronteira e ficar recebendo o nosso dinheiro é uma coisa que nós não podemos admitir. Então, tem todas essas questões que precisamos discutir com muita seriedade. Senador Irã Gonçalves, do Progressistas de Roraima, mais uma vez, obrigado pela gentileza do senhor, por nos atender. Um excelente fim de semana. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Boa noite. Um abraço a todos.